nome é Dircélia, sou professora de língua portuguesa. Vou falar sobre planejamento escolar. O planejamento, ele está presente no nosso dia a dia. Quando, ao levantarmos, por exemplo, temos uma meta estabelecida, talvez de um dia anterior, ou quando isso não acontece, temos que parar e pensar o que vamos fazer nas 24 horas que está ali à nossa disposição. Então, cabe-nos prever, pesar as nossas ações para que possamos observar se os objetivos que a gente quer que sejam alcançados, de fato possam ser alcançados. Por isso a importância do planejamento. E isso fazemos todos os dias e devemos fazer em várias situações. Como, por exemplo, no contexto escolar. Uma instituição de ensino, ela deve ter ações para trabalhar as metodologias de ensino. Uma instituição, ela organizada no sentido de promover o conhecimento, ela tem que ter pré-estabelecido todo o trabalho, todo o processo educacional visando atender ao contexto social que o aluno está inserido. A LDB delega às instituições de ensino essa incumbência de elaborar currículo para aquela clientela. As diretrizes educacionais também vêm para culminar, para organizar essa ideia do planejamento. Bem, também podemos observar que, por meio do PCN, o aluno, esse educando, ele deve ser trabalhado integralmente. Ele não pode ser visto como um ser fragmentado, porque ele está inserido em uma sociedade que trabalha a questão econômica, cultural, social, todas as mazelas ou todos os avanços tecnológicos que a sociedade está vivendo. Então, esse planejamento tem que se adequar a este alunado. E é claro que nós temos clientelas diversas. E também podemos observar que o pesquisador, o estudioso Celso Vasconcelos, em seus estudos, eles nos traz o quê? Que o aluno, ele deve ser trabalhado de que forma? Ele deve ser visto como um ser social, um ser que está ali, que contém várias situações do seu dia a dia, várias vivências, e que, portanto, o educador deve pensar e agir, e ao agir, refletir sobre o que planejou. Então, esse planejamento, ele tem que também ser racionalizado, como bem nos traz Libano. É a mediação, racionalizar e mediar esse planejamento. Verificar até onde queremos alcançar nosso objetivo, e aí nós vamos nos deter na situação em que o planejamento, ele é indefinido. Mas como assim indefinido? O planejamento, ele é flexível, porque no decorrer dele pode haver mudanças. Porém, se eu estabeleço as metas, as estratégias a serem alcançadas, eu vou ter êxito, mesmo que eu tenha mudanças. Mas eu me asseguro enquanto profissional, eu sei a quem eu quero atender. Por isso a importância do planejamento educacional. E podemos observar também que o planejamento, ele só se realiza a partir do momento que a gente tenha metas, estratégias bem definidas. O estudioso Francisco Vitaker Ferreira, no seu livro Planejamento Sim e Não, ele vai nos trazer, em uma linguagem simples, o cotidiano, tanto de um administrador de empresas quanto de um educador, essa questão do planejamento, em que a improvisação, ela não é interessante, porque na improvisação nós não sabemos a quem atender e a que objetivos atingir. Já um planejamento em que se tem estratégias específicas, se tem um público definido,
sabe-se então o que vai atender, o que vai alcançar. Enquanto educadora, eu procuro sempre estar planejando, organizando as minhas estratégias. Quando eu não consigo atendê-las, eu procuro refletir onde foram os erros, onde foram os acertos, e aí eu consigo tirar as arestas, trabalhar isso para que em um próximo mês, em um próximo planejamento, no caso aqui é o planejamento mensal, eu possa então verificar os avanços que tive, dar mais ênfase a ele, e no caso daqueles fracassos onde eu não consegui atingir, fazer um trabalho diferenciado, porque nós temos alunos diferenciados. A classe em que eu atendo, aquele aluno, aquele grupo, aquela clientela, ela é heterogênea. Não tem como se trabalhar em um grupo, um planejamento, que ele vai seguir de ponta a ponta do mesmo jeito para o aluno A e aluno B. Sendo assim, o planejamento na nossa vida ele é muito importante. Ele nos dá direcionamento, ele nos dá firmeza e nos dá aquela tranquilidade, porque a gente sabe até onde a gente pode ir, em que ponto a gente vai ter que trabalhar. Então, para mim, o planejamento é muito importante mesmo.